Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso quinto episódio do Podlex. Dessa vez nós vamos estar tratando exatamente sobre o que? O Estatuto da Pessoa Idosa, direitos e deveres. Mas antes, lembrando a todos, cadastre no nosso YouTube, no nosso canal do YouTube e ative o sininho. Lembrando mais uma vez, promoção 1000 inscritos, um smartphone. Vamos lá? Cadastrem e ative o sininho. Muito bem, gente. Prazer imenso estar aqui hoje mais uma vez para mais um episódio do nosso Podlex. E assim, hoje temos a honra, e que honra, de receber uma pessoa que tem um carisma ímpar. Isso eu não tinha falado com ela ainda, estou falando aqui nesse momento. Essa pessoa tão carismática que todo mundo adora, todas as pessoas que rodeiam essa pessoa têm a mesma opinião, tá? Doutora Maria Dalva Santana. Doutora Dalva, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer imenso recebê-la aqui hoje. Obrigada, Damião. Obrigada, Rodrigo. Eu que sinto honrada com o convite, tá? Depois de várias personalidades, né, que passaram por aqui, eu me sinto assim até lisonjeada pelo convite. Agradeço muito a oportunidade. Obrigada mesmo. Que maravilha. E antes de começarmos, gente, eu gostaria de falar um pouco para vocês, né, de apresentar para vocês aqui a doutora Dalva, a profissional doutora Dalva como advogada, né, que não é só advogada. A doutora Dalva tem um vasto currículo, né, e que não poderia ser diferente pela competência que essa doutora Dalva tem, que essa mulher tem, pelo que ela desempenha, né? Obviamente se trata de alguém que buscou muito conhecimento, principalmente para o papel que ela desempenha hoje, né, à frente desse trabalho que é cuidar da pessoa idosa. A doutora Dalva, além de advogada, ela é contadora, tá? Ela é pós-graduada em Direito do Trabalho, Direito Previdenciário, pós-graduada em Gestão Financeira pela FGV, especialista em Direito Civil, Direito Trabalhista e Direito Previdenciário, é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, né? E também ela é segunda vice-presidente da Comissão também de Defesa, né, da Pessoa Idosa, e também é conselheira da OAB Contagem. E o mais importante, é mãe da Luísa e esposa do Antônio. Exatamente. Na verdade, nós temos que sempre estudar, né, e nos atualizar. Acho que faz parte da profissão, né, de advogado, e temos que buscar aí o conhecimento para atendermos com excelência o nosso cliente que merece, né? Então, é verdade. Estamos aí. Uma das coisas, né, eu tive a honra de conhecer a doutora Dalva dentro do AB Contagem, e uma das coisas que mais me atrai, mais que chama a atenção, é a simplicidade e humildade. Isso, na própria fala inicial, ela demonstra. É uma honra estar aqui, me sinto lisonjeada diante das outras pessoas. Olha o currículo dela. E ela se sente lisonjeada. Então, é isso que lhe faz, assim, ter tantos votos, tantas pessoas estimando. E vamos lá, né? Vamos começar ao nosso assunto. Vamos falar de um dia onde nós vamos chegar. Porque dizem assim que só não né? envelhece, infelizmente, quem morre. Então, e eu quero viver muito ainda, e uma boa velhice é o que nós devemos cuidar, né? Então, nós vamos tratar sobre isso. Doutora Dalva, vamos lá. A primeira pergunta, a doutora hoje está como presidente do Conselho Municipal, né, da Pessoa Idosa. Sim. Nos fale um pouquinho do Conselho. Então, o Conselho é um conselho de direitos, né, e que tem a atribuição de cuidar e zelar, né, promovendo políticas públicas, promovendo as políticas públicas para a pessoa idosa. O Conselho hoje ele está vinculado à Secretaria de Direitos Humanos, né? Inclusive eu quero mandar um abraço aqui para o nosso secretário, Marcelo Lino, que é uma pessoa que eu estimo muito. Advogado também, né? Nosso colega. E o Conselho tem uma atuação assim, muito importante para a pessoa idosa no município, visto que todas as políticas públicas passam pelo Conselho, que tem uma atribuição de fiscalizar todas as instituições que trabalham com a pessoa idosa no nosso município aqui de Contagem. Aliás, não é só em Contagem, né? Todo o Conselho de Direito tem essa atribuição de fiscalizar as instituições que cuidam e trabalham com a pessoa idosa, juntamente com a Vigilância Sanitária, juntamente com o Ministério Público. Então, só por aí já dá para ver que realmente é um órgão
de muita importância voltado para a pessoa idosa. Então, gerar transparência sobre as políticas públicas para a pessoa idosa, acompanhar, propor iniciativas em prol dos idosos, né? Isso assim, geral, não é esse ou aquele idoso, são todos os idosos. Aí não importa classe, não importa condição financeira, não importa cor, raça, nada disso. São todos os idosos. Quanto tempo, doutora Dalva, que a senhora já atua nessa frente de cuidado com os idosos? Olha, eu assim, sempre tive um carinho muito especial pelos idosos, né? Isso já vem de muito tempo. Eu fiquei 6 anos à frente da Comissão de Defesa de Direitos dos Idosos, da OAB, Subseção Contagem, nas 2 últimas gestões, e essa é a 3ª gestão. Eu agora faço parte do conselho, mas não me desliguei da comissão. Então, assim, diretamente com o idoso mesmo, já vão aí 7 anos, diretamente com os idosos. Mas antes disso, eu já tinha o meu pai, tinha minha mãe, tinha minha avó. Então, a gente sempre cuida, né, em casa dos nossos idosos. Então, já tem bastante tempo. Eu entendo e vi boa parte desse trabalho da doutora com as pessoas. O carinho é ímpar. O que precisava, exatamente à frente da Comissão Cidadania também, sempre quando precisava socorrer, doutora Dalva, me ajuda aqui, vamos lá. E era sempre isso. E hoje as instituições onde os idosos ficam, lógico que eles estão acolhidos, estão institucionalizados, mas eu entendo também que eles estão muito solitários, porque eles estão sendo cuidados. Quais são as maiores dificuldades para o idoso estar dentro de um lar que a doutora já observou? O que a sociedade pode fazer, mesmo para aquele que está numa instituição? Bom, é muito triste, né? Saber que o idoso está institucionalizado. O ideal não seria isso. O ideal seria o idoso estar em casa com a família. Mas, infelizmente, nós sabemos que muitas pessoas não têm família, né? Ou outros não se dão bem com a família, alguns sofrem violência, né, dentro da própria família e são, de certa forma, obrigados a ir para uma instituição. O mais difícil, né, do meu ponto de vista, seria mesmo o isolamento, porque eles vivem isolados, eles não podem sair, né? Algumas instituições têm visita liberada o tempo todo, todos os dias, mas outras não, elas determinam um dia e um horário para visita. Então, isso dificulta muito essa convivência do idoso, né? Eu devo lembrar aqui que nós estamos no Setembro Amarelo, né? Sim. E o índice de suicídio entre os idosos é muito alto, exatamente por causa desse isolamento, essa solidão e essa dificuldade. Não sabia. Sim, é muito alto o índice de suicídio entre os idosos. E, na verdade, assim, mas normal, isso tem mudado, né? As instituições hoje têm propostos várias atividades para que o idoso não fique nesse isolamento, não se sinta sozinho. Tem trabalhos artesanais, tem ginástica, tem fisioterapia, tem várias atividades visando quebrar esse isolamento, quebrar esse rompimento de vínculo, vamos dizer assim. Fica triste não, Damião, você me deixa preocupada. Não, Fez uma carinha tão triste. Eu fiz uma cara muito triste mesmo, é porque eu estou tão envolvido com isso que a senhora está falando, porque enquanto a senhora falava, eu me lembrava exatamente de um vídeo que eu vi, eu acho que foi de um padre, não lembro agora bem o nome dele, mas ele fala exatamente que é necessário a gente entender principalmente o valor das pessoas e não a utilidade, porque muitas vezes as pessoas elas têm uma utilidade ainda quando elas são jovens e quando elas perdem essa utilidade, eles são abandonados pela família. E a minha face de entristecimento é justamente porque, primeiro que eu me envolvo muito com a fala, né? Eu me envolvo realmente muito com a fala das pessoas, principalmente dos convidados que vêm aqui, né? E a sua fala retrata muito bem isso. Porque enquanto a senhora falava, eu pensava exatamente na hipocrisia, muitas vezes, da nossa sociedade.
porque, né, nós temos os idosos e esses idosos muitas vezes são literalmente desprezados. Como se fosse um peso. Como se fosse um peso. E isso é o que carga. leva exatamente ao suicídio, né? Porque essa sensação de que não sirvo para mais nada, sou um peso. Então, perde, de certa forma, um sentido, né, a vida dessa pessoa. E aí, bom, isso são estudos que apontam, né, essas questões todas. Né? Eu não sou médica, não tenho esse conhecimento, mas pelos relatos, os relatórios, né, pelos estudos, essa sensação que deve ser combatida, esse isolamento deve ser combatido. E eu posso falar, e fica até como experiência, talvez, né? Porque, e eu falei dessa questão de uma sociedade hipócrita muitas vezes, porque, infelizmente, né, ninguém vai ficar para a semente. Todos nós um dia vamos ter essa experiência da morte. Infelizmente não tem jeito. Né? E eu vou falar uma experiência pessoal, uma experiência minha. Né? Eu conversava muito com os meus irmãos da questão de quando viesse a acontecer da minha mãe partir. Nós já sabíamos que isso iria acontecer um momento, até o dia que isso chegou. Nós conseguimos prever, obviamente que nem era previsão, era algo certo, que um dia, né, pelo ciclo da vida normal, geralmente os pais vão primeiro, a não ser quando acontece alguma coisa ali que, né, que não é o que... é uma exceção. Que é uma exceção, mas um fator que a gente nunca conta, e às vezes a gente fala, mas vai morrer porque todo mundo morre. Mas existe um fator que para nós não tinha como prever, que era o fator saudade, que essas pessoas deixam. A gente sabe que eles vão envelhecendo, a gente percebe que o rostinho já vai ficando cansado, que a estrutura física já não é mais a mesma há muito tempo, e a gente começa a temer por essa partida, até o dia que isso acontece. E aí é onde que eu falei da questão da hipocrisia, porque nesse momento, geralmente a família quer jogar aquele mar de sentimentos sobre aquele idoso que parte, mas que fez tanto aquele idoso sofrer em vida, não cuidou, não, sabe, não deu carinho necessário, porque, não sei porque, não é minha área, né, de atuação, enfim, mas ao que me consta pela experiência da vida, me parece que depois, no final da vida, é como se voltasse a ter quase que práticas de criança novamente. E aí, às vezes, a família não tem paciência com esse idoso. E detalhe, esquece do quão útil essa pessoa já foi durante a vida toda. E agora que essa utilidade acabou, que é a hora de amor, de afeto, de atenção, eles simplesmente são desprezados. Isso é lamentável. E que fique isso aí, né, para você que está nos ouvindo, que tem uma mãe, um pai, um avô, uma avó, ou um bisavó em casa, né? Eu espero, de coração, que o que nós estamos falando aqui possa te tocar hoje. E que você possa ver essa pessoa que já foi tão útil na sua vida, a partir de hoje você possa vê-lo e tratá-lo com outros olhos e outras atitudes. E só complementando a sua fala, Damião, quando isso acontece, muitas vezes o que eles fazem? Colocam num asilo, né, hoje chamado de ILPI, que na verdade é a instituição de longa permanência para idosos, e esquece ele lá. Então tem muitos idosos que estão esquecidos, que a família não vai visitar, né? É uma luta para que a família compareça, né? Falar nisso, aqui no município de Contagem, nós tivemos recentemente inaugurada uma instituição, né, de longa permanência que vai ser inteiramente custeada pelo município, com capacidade para 90 idosos, e são exatamente esses idosos que não têm família ou que às vezes foram abandonados pelas famílias, que estão na rua, que aliás é outro ponto, né? Tem crescido muito o número de idosos morando na rua. Então essa instituição veio para acolher esses idosos. Então isso é política pública, né? O município inaugurou recentemente, já está em funcionamento, para dar um certo alento, né, para essas pessoas que não têm para onde ir, não tem como se sustentar. Tá? Então, está funcionando no município, não é o ideal, que o ideal seria realmente que ficasse com a família, mas diante dessa dificuldade, né, entre a família e o idoso, o município assumiu essa parte. Entendi. Doutora Dalva, eu queria fazer
conotação entre 3 situações. Tivemos aí no último Podlex, nós falamos exatamente do assédio das mulheres no âmbito da violência doméstica dentro de casa. A grande dificuldade das mulheres, elas se livrarem exatamente dos agressores. E até a dificuldade de fazerem provas, até porque elas ficavam reféns. Então a ideia é, eles sempre cercavam elas, ilhavam e elas ficavam presas. Nós temos hoje, nós não abordamos, mas é um tópico que ainda será abordado, o ECA, exatamente a situação das crianças. Também, a dificuldade de você provar. Nós temos então uma lei Maria da Penha, nós temos o ECA do outro lado também que protege, mas nós temos a dificuldade. E eu vejo, aí eu gostaria que a doutora fizesse essa relação exatamente hoje, a antiga lei do Estatuto do Idoso, hoje o Estatuto da Pessoa Idosa, né? Também a dificuldade é também difícil de provar, porque como eles retroagem, a pessoa idosa vai retroagindo, a prova é difícil e isso favorece a proliferação de pseudos lares, pseudos cuidadores e pseudas pessoas com boas intenções, com o único intuito de pegar o dinheiro. Isso realmente tem acontecido, favorece? Olha, acontece muito, né? É uma violência velada mesmo, né? Porque ela acontece ali dentro de casa, no âmbito familiar, né? E o idoso, por medo de denunciar, ele acaba ficando coagido, né, em casa ali. Por quê? Porque o agressor está ali. Então, se ele vai lá, faz uma denúncia, até essa denúncia ser apurada, até acontecer alguma coisa para que esse agressor seja retirado de casa, né, o idoso está ali junto com o agressor. Então, isso acontece muito, né? Infelizmente, a mulher, né, a idosa do sexo feminino é a que sofre mais com esse tipo de violência. Então, mais uma vez, a mulher sofrendo, olha, em todas as fases. Em todas as fases. A mulher sofrendo. Tem uma estatística provando que a mulher é a que sofre mais agressão. E a negra, idosa, negra, e dentro de casa. Então, ou é pelo marido, ou é pelo irmão, ou é pelo filho, ou é pelo neto. Raríssimos os casos quando são pelos vizinhos, por incrível que pareça. Os vizinhos são os maiores guardiões, né, desses idosos, que é sempre o vizinho que denuncia, é sempre o vizinho que chama o socorro. E raramente fora de casa, mas tipicamente dentro de casa. Então é uma violência ali velada mesmo, e ela é difícil de ser combatida. Como que funciona? Quando chega uma denúncia, é encaminhada para o Ministério Público pede uma diligência, né, normalmente junto ao posto de saúde, junto ao CRAS, que vai até a residência, faz uma diligência, conversa com esse idoso, e o que o idoso falar é o que vai ser. E muitas vezes o idoso não fala, porque o agressor está aqui do meu lado, como que eu vou falar? Então não tem como, né? Não tem como você detectar essa violência. Então realmente acontece muito, assim como com as crianças, assim como com as mulheres. E eu acho que o conhecimento, né, a informação é a melhor prevenção. Nós temos aí o Disque 100, né, que é o Disque Direitos Humanos, que pode ser denunciado. Então qualquer vizinho, qualquer pessoa que tiver conhecimento de uma violência, de uma agressão, pode fazer a denúncia. É o melhor que tem a fazer. Tentar intervir, às vezes, não é a melhor solução, né? A denúncia ainda é a melhor forma de combater esse tipo de violência. A intervenção não é a melhor opção, então? Não é, porque está dentro da própria casa. Então, assim, quando você sai, você não sabe o que vai acontecer com aquela idosa. Né? A gente não sabe que rumo pode tomar essa denúncia, essa intervenção, né? Uhum. A não ser que você vai pegar o idoso e vai levar para sua casa, que é inviável, né? Mas... Doutora Dalva, o Rodrigo fez aí um paralelo entre violência da mulher, né, que nós abordamos no último podcast, e violência contra o idoso. E percebo que as formas de violência, de fato, elas se assemelham, né? Violência física, violência psicológica, violência financeira. E eu queria abordar justamente esse ponto da violência financeira, né, sobretudo na questão dos golpes,
né? Ao que se consta, os idosos são muito vulneráveis à questão de golpes, né? Dos mais diversos possíveis. Né? Hoje também com a internet, talvez, né? Isso também possa ter se alastrado ainda mais. Eu queria que a senhora comentasse um pouco sobre os principais golpes que as pessoas idosas estão suscetíveis e o que fazer para prevenir a pessoa idosa de cair nesse tipo de golpe. Você falou um ponto primordial, golpe. Como é que o golpe começa? O idoso sempre é muito carente, né? Ele fica sempre sozinho, a família não tem paciência com ele, não quer conversar com ele. Então, qualquer pessoa que liga e começa a conversar com ele, ele vai conversando e acha que é um amigo de muito tempo. E aí começa o golpe, que aí a pessoa liga e fala, olha, aqui é do INSS, tem um valor aqui, né? E para a senhora receber esse valor, eu preciso confirmar alguns dados. E começa, na verdade, perguntando como que ele tá tudo bem, como é que vai a família. E aí o estreitando idoso essa relação, estreitando, né? E aí fala, olha, aqui é do INSS, tem o valor aqui, e eu preciso que a senhora me confirme alguns dados para liberar. E aí já começa falando, olha, o CPF da senhora é tal, e aí a pessoa vai e confirma. A senhora mora na rua tal? A pessoa, moro, né? Quando vê, caiu o dinheiro lá na conta, e aí mais, a senhora não quer o dinheiro? Não, a senhora pode devolver. Eu vou mandar um boleto para a senhora vai pagar esse boleto. Ah, a senhora não sabe mexer no celular para pagar o boleto? Eu vou com a senhora lá no banco, eu vou mandar pegar a senhora aí, a senhora vai lá no banco. E o boleto, na verdade, também é falso. A pessoa pega, paga esse boleto, é devolvido o dinheiro, que eles não sabem para onde que vai, né? Que nunca mais acha, e a dívida fica. Então, qual que é a dica? Não confirme dado nenhum para ninguém. Não confirme. Por telefone, né? Principalmente. Principalmente por telefone. E às vezes nem pessoalmente, né? Eu já tive casos no meu escritório de golpes. Pessoas que chegavam na porta do idoso, teve até no jornal, passou isso, foi noticiado, não é segredo de ninguém, aqueles golpes do colchão massageador. Quem nunca ouviu falar nesse golpe? Sim. Que a pessoa chegava a vender, né? Sim. Então até nisso, falava que era bom para dor nas costas, era bom para reumatismo, era bom para... E um preço absurdo, né? Um preço absurdo. E aí o idoso ainda chamava a pessoa para dentro e oferecia comida, oferecia café, e mal sabia ela que estava com um massageador que custa R$200, estava pagando R$2.000. Absurdo isso. Então, a informação, não confirmar, desconfiar sempre de estranhos, pessoas que não conhecem, essa é a melhor prevenção, né? Ficar atento a essas informações. E no caso, doutora Dalva, alguém que possa, inclusive, estar nos assistindo agora, que porventura caiu num golpe desse, sabe? O que fazer? Sabe? Por exemplo, hoje tem muito aí a questão dos empréstimos, né? Sim. Empréstimos bancários, inclusive já tive clientes que foram feitos empréstimos que ele sequer, né, fez. Sim. E tinha lá assinatura, tinha tudo. Então, uma pessoa idosa, ou até mesmo a família, né, que presenciou ou que tem ciência de uma situação dessas, de um golpe, o que fazer? Olha, eu costumo orientar o cliente da seguinte forma: vá ao PROCON, faça a reclamação. Ah, por que eu não posso procurar um advogado direto? Você pode procurar um advogado direto e até deve, mas você pode procurar o PROCON. O PROCON tem uma linha direta com os bancos, a pessoa vai contestar esse empréstimo, né? Olha, não fiz, não solicitei, e desse empréstimo, o PROCON vai questionar, né, essa dívida e vai suspender o desconto. De imediato, o PROCON emite um relatório de atendimento e é muito importante dar a sequência, porque às vezes, de repente você resolveu ali uma parte, mas você pode procurar um advogado para ajuizar uma ação de posse desse documento, né, que o PROCON forneceu. Você procura um advogado para ajuizar uma ação, né? Porque aí, se já
houve desconto de alguma parcela, vai devolver essa parcela, o banco vai devolver essa parcela e ainda indenizar por danos morais, né, por concessão de empréstimo não solicitado. Então, eu sempre oriento por que ir no PROCON, porque vai estancar aquela dívida, vai parar de descontar no benefício da pessoa. Sim. E já, se for direto com uma ação na justiça, o juiz às vezes pode questionar, será que realmente essa pessoa não fez esse empréstimo? Ou fez esse empréstimo e esqueceu, porque idoso às vezes, né, esquece. Sim. E de repente ou confirmou algum dado. Então, o ideal seria isso mesmo, procurar o PROCON inicialmente e depois de posse do documento, procurar um advogado para entrar com o processo. Processo. Continuando exatamente nessa situação dos golpes, mas eu entendo também que o idoso sofre um outro golpe, que é o golpe do próprio familiar. Isso eu acho que é o grande problema que o idoso enfrenta. E eu confesso, eu não sei como que ele deve se portar, porque na realidade ele é um parente que pega o cartão de benefício. Sim. Aí que eu vou comprar as suas coisas, ele fica à mercê, ele fica à míngua. Mas é possível ter sinais disso? A doutora que lida tanto tempo com as pessoas idosas e tudo, consegue ter esses sinais através de alguma forma que ele está sendo cerceado dos seus direitos? Existe alguma coisa que consegue pegar? Então, isso é extremamente complicado, porque normalmente, o que acontece? Às vezes o neto, né, vira para falar assim, você nunca me deu nada mesmo, me dá seu cartão aí que eu vou comprar uma moto, né? E aí a avó fica e acaba emprestando mesmo. Ou às vezes a pessoa vira e fala assim, não, você me empresta, que para você o crédito é mais fácil, que realmente é mais fácil, né? Porque tem um pagamento ali certinho, então o banco tem uma garantia de que vai receber, então é um crédito muito mais fácil. E fala, eu vou te pagar. E, na verdade, nunca paga. Assim, é o idoso ter consciência de que aquele dinheiro é dele. Ele não tem que passar para ninguém. É ele que tem que ter a posse do cartão, é ele que tem que ter a senha do cartão. É ele que tem que ir ao banco, se ele tiver condições, ele ir ao banco, ele mesmo sacar o benefício dele. Então, assim, ter consciência desse direito. Ele não deve nada para ninguém. Se ele conquistou aquele benefício, foi porque ele trabalhou, foi porque ele fez jus a esse benefício. Então, é mais mesmo um trabalho de conscientização. A gente sabe que muitas vezes tem famílias que têm pessoas problemáticas, né, com envolvimento de droga, vícios, né, questões ilícitas, que acabam forçando o idoso ali a disponibilizar o cartão. Tem gente que pega até o cartão escondido. E é uma situação assim extremamente complicada e muito difícil de ser combatida. Então é o idoso ter pulso forte mesmo, né, e fazer valer os direitos dele, saber, olha, eu tenho direito, isso aqui é meu, você não pode pegar. Então partir por aí, porque acontece dentro de casa. E o agressor está onde? Está do lado do idoso. Aí nós voltamos para aquele mesmo problema. O agressor está dentro de casa. Eu acho que se a gente fizer também, iniciar um trabalho nas escolas de conscientização de que o idoso merece respeito, ele merece ser valorizado por tudo que ele fez, né? Se a gente pensar bem, você está falando da sua mãe, Damião, você está aqui hoje porque você teve a sua mãe ali que te deu todo o suporte. Então isso tem que ser valorizado. Então, se a gente trabalhar essa questão da valorização da pessoa idosa e começar, né, desde criança na escola ali, mostrando, eu acho que esse ponto vai ser mudado, né? A gente pode diminuir muito esse tipo de agressão. É um trabalho de conscientização, né? Trabalho de conscientização. Conscientizar as pessoas da importância, do valor que tem, né, o seu ente, o seu familiar. Doutora Dalva, nós falamos sobre algumas violências que são praticadas, né, contra a pessoa idosa, como a violência patrimonial, a questão dos golpes. Mas a gente sabe que o idoso, ele nessa fase da vida, ele passa por inúmeras dificuldades, né?
A senhora mesmo comentou que em alguns casos, alguns filhos, parentes sequer cuidam. Geralmente colocam numa casa para que, né, para que esses idosos sejam cuidados. Ou em algumas situações, o idoso fica de fato sozinho. E às vezes não contribuiu ou não contribuiu o tempo necessário para a Previdência Social, para que tivesse direito a uma aposentadoria por idade ou a uma aposentadoria por tempo de contribuição. Às vezes trabalhou na roça, né? Lá. Ou às vezes trabalhou na roça e está em uma situação de penúria financeira, né? O que eu queria perguntar para a senhora é: o que hoje nós temos em termos de amparo social, legal, para uma pessoa que se encontra numa situação dessas, para um idoso que se encontra numa situação dessas? Então, para esses casos, né, para o idoso, e aí, vamos dizer, o idoso com mais de 65 anos, né, porque a pessoa é idosa a partir dos 60, mas para ter direito a um auxílio, né, porque não seria uma aposentadoria. Muita gente entende que eu recebo aposentadoria, mas na verdade não é aposentadoria. É um benefício, é um auxílio que o governo disponibiliza para essa pessoa que tem mais de 65 anos, não tem condições de trabalhar e não tem ninguém que o sustente, que é o BPC. Muitas pessoas conhecem como LOAS, né? Mas essa pessoa pode procurar normalmente o CRAS, benefício de prestação continuada, né? O BPC, né? LOAS a lei, né? Lei orçamentária. Então essa pessoa pode procurar o CRAS. Por que o CRAS? Porque o CRAS é mais próximo da casa dela. E o CRAS tem um trabalho voltado para essas pessoas. E tem uma assistente social que atende e auxilia na solicitação desse benefício. É claro que a pessoa tem que preencher, né, alguns documentos, como, por exemplo, o CAD único, né, que hoje é essencial. Então, começa pelo cadastro único, né, que é o CAD único, onde ele declara a composição familiar, a renda familiar e fornece todos os documentos. E o CRAS já solicita esse documento, solicita esse benefício. Mas se a pessoa não quiser ir pelo CRAS, pode procurar diretamente um advogado também, e o advogado consegue fazer essa solicitação junto ao INSS. O CAD único, doutora Dalva, onde que o idoso pode extrair ou solicitar esse documento? Hoje, o CAD único é feito nas regionais. Então, a pessoa, né, o idoso vai até a regional, faz o cadastro e procura o CRAS, para o CRAS já fazer essa solicitação. Aí tem uma série de documentos lá na regional que é solicitado, né? Os documentos pessoais, comprovante de endereço, os documentos de todos os componentes familiares, e aí solicita essa inscrição e depois solicita o BPC, tá? Mas esse é um dos benefícios, fora outros benefícios, né? O próprio CRAS disponibiliza cesta básica, disponibiliza grupos de convivência, tem o atendimento, né, e orientação com a assistente social, tem atendimento psicológico e tem todo um preparo para atender essa pessoa idosa. É um serviço maravilhoso que é disponibilizado e sem custo nenhum, totalmente gratuito. Nesse caso, o idoso que esteja precisando, como que ele vai saber, porque ele vai buscar, por exemplo, essa informação de onde fica o CRAS, onde que ele vai buscar esse endereço, esse encaminhamento? O próprio posto de saúde, a UBS, ela encaminha, né? Ela tem os endereços, então a própria UBS ela já informa qual que é o CRAS correto, qual que é a regional que ele pertence. Aqui Cada regional tem um CRAS? Cada regional tem um CRAS. Aqui em Contagem nós temos 8 regionais. E cada uma tem o seu CRAS, que atende determinadas regiões e faz Muito esse bom. atendimento. É gratuito, é um trabalho maravilhoso. Maravilhoso. E talvez boa parte da população nem sabe da existência, né? Não sabe, principalmente a distribuição de cesta básica, os grupos de convivência. Aí tem grupos de convivência de idosos, tem grupos de convivência de mulheres, tem grupos de convivência de crianças e adolescentes. É um trabalho maravilhoso que é feito pelo CRAS. É um apoio, assim, um suporte muito bom para as famílias. Que bacana.
Aproveitando essa situação, aí eu vou falar exatamente para as pessoas. Quem está em Contagem, nós temos aí 8 regionais, mas com certeza o nosso podcast está sendo visto por várias outras pessoas em vários outros municípios. Sim. Então, da pessoa que não está, aquele idoso que não está aqui em Contagem, procure o posto de saúde da sua região. Lá eles vão te orientar. Agora um detalhe, fique livre, fique longe dos facilitadores, aquelas pessoas que vai conseguir fácil. Em tudo, né, doutora Dalva, aquela pessoa que promete o fácil, geralmente está preparando um golpe. Com certeza, não tem... Olha, hoje eu participei de um evento em comemoração aos 32 anos do Código de Defesa do Consumidor e teve uma palestra que foi maravilhosa. E o palestrante falou o seguinte: quando nós vamos no banco, quanto tempo nós ficamos dentro de uma agência para ser atendido? 1 hora, 40 minutos, 1h30, depende, né? Do dia, do banco. Então, como que o banco vai te ligar e vai virar para você e falar assim: olha, você tem um dinheiro aqui? O banco não vai te ligar. Ninguém vai te dar dinheiro. Quem vai te dar o dinheiro? Ninguém. Então, tem que ficar atento a essas questões, tem que ficar atento a essas oportunistas, eu chamo de oportunistas. Sim. Né? Que vê uma pessoa que tem uma certa dificuldade, tem uma certa limitação e aproveita para tirar vantagem. Então, tem que ficar atento a essas questões e ficar longe dessas pessoas. Porque essas pessoas geralmente, enfim, usam. Eu entendo e vejo... Minha mãe, quando sempre falava que sempre gostei de conversar com as pessoas mais velhas. Quer dizer, eu fui muito falante e falo até hoje, o tempo todo. Mas eu sempre gostei de conversar com pessoas mais velhas porque eu entendo que com elas eu aprendo muito mais. Elas sempre trazem uma história, sempre trazem uma lição de vida. Mas eu vejo que isso, a cada dia que passa, está se perdendo. As crianças hoje são celulares, apesar também dos idosos também estão hoje em toda a mídia e tudo mais. Mas acho que, e gostei exatamente do ponto, que acho que nós devemos começar as campanhas de conscientização dentro das escolas. Meus meninos estudam uma escola particular e eles fizeram, o mais velho fez um evento, coordenado pelo professor, fez um evento para os avós. Se eu te falar que assim, é surreal o que eu vi lá. Eles incentivaram literalmente o contato. E eu vejo, aí eu vi o meu filho com a minha mãe e ela falando, mas você vê, hoje eu vou na casa dela, ele chega, benção, avó e tudo mais, você tá bem, mas vai, cada um corre de um lado. Mas lá exatamente, então esse trabalho foi muito bem feito, mas eu entendo também que tem que fazer dentro de casa. Sim. Aí eu vou entrar naquela conversinha que nós tivemos antes. Como falar de envelhecer? O que a doutora sugere? O que nós devemos pensar? Porque eu quero chegar lá, a doutora quer, você quer chegar, todos nós queremos chegar. Como pensar em envelhecer bem? Bem que eu falo, às vezes nem sempre com saúde, mas bem com todo mundo. O que a doutora sugere? E olha que não está acabando não, tá? Isso tem mais pergunta. Então, bom, nós temos vários... métodos, né, de cuidar da saúde, cuidar da mente, cuidar do corpo no geral. Então, sempre não descuidar. Sempre ser vaidosa, sim, cuidar, né, fazer uma caminhada, fazer uma atividade física, procurar participar dos grupos de convivência, né, esses que eu falei que existem no CRAS. Isso tudo eleva a autoestima, você se sentir útil, né, ter uma atividade. É claro que não vamos dizer assim, vou colocar o idoso para trabalhar, não, mas ter sempre uma atividade, ocupar a mente, né, isso vai proporcionar um envelhecimento saudável, um envelhecimento ativo. Então, não ficar parado. Eu lembro que na semana passada eu fui convidada, né, enquanto Conselho Municipal do Idoso, para participar de uma formatura de um instituto que oferece cursos para as pessoas idosas. E uma das idosas que estava lá recebendo o certificado dela de conclusão do curso, falou que antes do curso ela ficava em casa assistindo televisão. E
só assistindo televisão. Depois que ela começou a fazer o curso, ela melhorou, já não quer mais assistir televisão, já termina o almoço, arruma tudo rapidinho e corre para o curso, porque ela sentiu que ela estava sendo útil, que ela estava aprendendo alguma coisa. Então, isso foi, para ela, fantástico. E ela falou assim, olha, eu não saio mais daqui, vou fazer todos os cursos que eu puder fazer. Então, eu senti que ela teve uma a autoestima dela foi lá em cima, porque ela se sentiu útil, se sentiu capaz, conseguiu aprender alguma coisa, falou, nossa, agora eu vou, era o curso de salgados, eu vou fazer esses salgados aqui e posso até vender. Então, assim, procurar sempre ter uma ocupação e não ficar em casa só bitolada ali na televisão, né? Porque muitas pessoas, quando envelhecem, acham que não serve para mais nada, não consigo fazer nada, não consigo aprender nada. Então, ocupar a mente, fazer uma caminhada, fazer um passeio, relaxar, eu acho que isso ajuda muito. Né? E nós podemos começar a fazer isso agora, né? Também não podemos esperar envelhecer para a gente já ir preparando, né? Tirar um tempinho e descansar, pôr pé na terra, vamos dizer assim. Pé na terra. Doutora Dalva, atualmente a senhora está como presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, não é isso? Eu gostaria de perguntar para a senhora no que consiste esse conselho e qual que é o trabalho que a senhora como presidente desempenha lá. O conselho é um órgão independente que fiscaliza todas as instituições que trabalham, né, com a pessoa idosa. O conselho, ele possui um fundo. Esse fundo, ele vamos dizer assim, composto por renúncia fiscal. As empresas, elas renunciam a um imposto, né? O governo federal abre mão desse imposto e esse dinheiro vai para o fundo. Então, como que funciona? As instituições escrevem um projeto, encaminham para o conselho, sempre um projeto voltado para a pessoa idosa. Esse projeto, ele é analisado por uma comissão. Se a comissão entender que aquele projeto é um projeto viável, que vai atender os idosos, ele é aprovado e a empresa ganha um certificado. Que certificado que é isso? É um certificado para fazer captação de recursos. E aí eu apresento esse meu certificado, né? A empresa apresenta esse certificado juntamente com o projeto que foi aprovado pelo conselho, e a empresa, gostando do projeto, ela pode apoiar e aportar recursos para o fundo custear aquele projeto. E esse projeto volta para o idoso. Né? Aqui em Contagem nós temos vários projetos que são desenvolvidos com recursos do fundo do idoso. Então, assim, o Conselho atua nessa formulação de políticas públicas, está subordinado à Secretaria de Direitos Humanos, lá do nosso secretário Marcelo Lino, e esses recursos são todos através de renúncia fiscal. Então, é dinheiro do governo federal. Ele é fiscalizado pelo Ministério Público, né? Todos esses recursos do fundo. E, fora isso, assim, nós acompanhamos denúncias. Quando há uma denúncia de maus tratos, de violação de direitos dentro de uma ILPI, o Conselho é acionado para fazer essa visita. É competência do Conselho fiscalizar essas instituições. E aí nós fazemos um relatório que é encaminhado para o Ministério Público, para a Vigilância Sanitária, às vezes até para a delegacia, né, para os órgãos de proteção. E que mais que o Conselho faz? Parcerias, né, com todos os órgãos, participação, né, sempre divulgando esse trabalho do Conselho, que é um trabalho muito importante, mas sempre voltado para os direitos da pessoa idosa. Tá? É um mix aí de situações que é bem interessante, e é bem dinâmico o Conselho, bem dinâmico.
Nós temos 2 técnicas no conselho, temos um administrativo, e todo o suporte do conselho é proporcionado pela secretaria a qual ele está vinculado, que no caso do conselho aqui de Contagem é a Secretaria de Direitos Humanos. Muito bom. Já aproveitando a que a doutora falou exatamente, quando há denúncia vai ser investigado e tudo mais. Hoje, a efetividade da lei, do estatuto da pessoa idosa, ela está sendo efetiva, realmente está funcionando, houve agora um upgrade, aí, um degrau nessa situação. Ela realmente hoje funciona? Ou ainda... Olha, funciona. Funciona em alguns aspectos, não funciona em outros. Mas ele funciona mesmo porque as pessoas idosas elas estão mais cientes dos seus direitos. Então, os idosos, eles exigem mais esses direitos deles. Então, eles sabem que existe o Estatuto do Idoso, eles sabem o que está ali. O Conselho mesmo tem cartilha da pessoa idosa, distribui o Estatuto da pessoa idosa, sempre faz palestras, sempre participa de eventos, exatamente conscientizando as pessoas. Porque não adianta nada ter uma lei ali no papel, se eu não sei da existência dessa lei, se eu não vou exigir, né, o cumprimento dessa lei. Então, eu diria que o Estatuto, ele funciona, houve até uma reforma agora, né? Antes era Estatuto do Idoso, agora é Estatuto da Pessoa Idosa. Então, o idoso tinha aquela conotação de ser uma coisa velha, inservível, e isso já tinha um projeto que já vinha, né, tramitando há mais tempo para mudar, para sair essa palavra, né, com esse cunho pejorativo, e agora virou Estatuto da Pessoa Idosa, né? E também nós tivemos eu não posso deixar de falar isso aqui, gente, que é muito importante. Nós tivemos uma reunião com o presidente da Câmara Municipal aqui de Contagem, fizemos uma solicitação para ele, que é a criação de uma comissão especial voltada para a pessoa idosa. Então, vai ser um trabalho maior, né? Essa comissão vai contribuir na formulação das políticas públicas para a pessoa idosa. Então, isso assim, é um passo muito importante para a efetivação desses direitos. Nós não podemos esquecer que a população idosa está crescendo. Em 2060, o Brasil vai ser o 5º país em número de pessoas idosas. Em 2060 está aí. Né? Então, nós temos que começar a pensar nessa política pública agora, porque quando chegar em 2060, já tem algumas coisas já caminhadas. E a gente não tem que esperar envelhecer. Eu até comentei, né, que eu fui numa determinada empresa e eu encontrei dentro dessa empresa um advogado. E eu fiquei surpresa com ele, porque ele virou e falou assim: olha, vocês são do Conselho do Idoso, mas vocês estão muito novos para estar nesse conselho. A pessoa tem que ser idosa para participar de um conselho pensando no idoso. E aí foi exatamente, eu falei, doutor... Essa é a ideia. A ideia é exatamente essa, a gente não tem que ficar idoso para pensar no idoso, nós temos que pensar agora. Porque é agora que a gente tem que preparar o futuro. Não adianta, eu vou esperar estar com 70 anos para saber que eu deveria ter uma calçada melhor para eu poder andar, uma calçada que fosse, né, totalmente certinha, ou que tenha um ônibus que tenha uma plataforma mais baixa para eu poder conseguir entrar no ônibus. Então, a gente tem que pensar nisso tudo agora, para que o futuro seja um pouco melhor. Doutora Dalva, segundo o IBGE, a expectativa de vida do brasileiro vem aumentando, né? Acredito que já ultrapassa aí 73 anos a expectativa média do brasileiro. Essa questão do conceito de idoso, ela tende a modificar? Hoje, 60 anos já é considerado idoso. Isso tende a mudar, elevar essa idade para ser considerado idoso? Olha, eu não saberia te dizer aqui agora, porque eu sinceramente não lembro, mas existe um projeto tramitando para elevar essa idade, para que a pessoa idosa não seja mais aos 60 e sim aos 65.
o avanço da medicina, né? As tecnologias estão proporcionando uma melhora na qualidade de vida e, com isso, uma longevidade maior. Então, com certeza, os 60 anos hoje não é mais os 60 anos. Não. Eu gosto de fazer uma comparação e fico lembrando quem é que não lembra do sítio do Pica-Pau Amarelo que tinha? Eu não lembro, não. Nem sei o que é isso. Não, nem sei. Que tinha ali a Dona Benta, não sei né? O que é isso, não. Não sabe. Não. Que tinha ali a Dona Benta. Gente, eu fui ler, a Dona Benta, ela tinha 55 anos. Ela não tinha nem 60. Fazia o papel da vovó, né? Então, assim, hoje, nós temos avós bem novas hoje, mas não é mais aquela avó que ficava ali, né, fazendo bolo para os netinhos. Não Tricô tem. E tudo mais. Tricô, né? Não tem mais isso. Então, assim, todo esse conceito aí está sendo todo reformulado. E eu acho que ser idoso hoje depende muito da mente da pessoa, né? Verdade. Eu acho que não está ligado à idade, está ligado à mente da pessoa, né? O que eu penso, o que eu quero, o que eu posso fazer, o que eu consigo fazer, né? Porque às vezes a pessoa quer se sentir idoso e quer ficar ali, né? De braços cruzados, sem fazer nada, se sentindo inútil. Mas se a mente da pessoa for uma mente ativa e ela tiver condições... E essa é uma discussão tão em voga, né, doutor Rodrigo? Já te passo. Não. Pelo seguinte, justamente com essa, digamos, melhoria, né, na qualidade de vida, esse avanço da medicina e tudo mais, isso é um assunto tão importante porque ele abrange tantas situações que envolvem o idoso, porque nós falamos aqui da questão da violência, né, violência física, violência psicológica, financeira e tudo mais. Só que é o seguinte, e deve-se ter essa preocupação, porque com essa longevidade, segundo pesquisas, o número também de idosos que contraem o vírus do HIV é enorme. Exatamente. Sabe? Então, temos que ter essa preocupação, sim, de conscientização, de entender que a pessoa idosa, né, ele não é uma pessoa que já está ali no fim da vida. Ele se diverte, ele namora, né, e tem que ter esse cuidado, essa preocupação, né, porque isso é um dado alarmante, né, porque a doutora Dalva falou a questão aqui no início do índice de suicídio e que também é muito proporcional o índice de pessoas que contraem o vírus do HIV também nessa faixa etária. Sim, sim. Só por aí você já vê que são pessoas que realmente têm uma vida ativa. Sim. Né? São pessoas que querem viver e eles têm o direito de viver. É interessante você falar isso porque eu tive um caso no meu escritório exatamente de um idoso, 84 anos. Ele entrou no meu escritório desesperado. Meu escritório é na rua, porta aberta, você chega lá, você abre a porta, você entra. E ele entrou e falou assim que eu preciso muito conversar com a senhora. Aí eu falei, tá bom, vamos lá. E ele estava muito nervoso, muito agitado, e ele falou que ele queria casar, e a família dele não quer deixar ele casar. Eu falei, mas por que eles não... Não, eles não concordam que eu case. Eu falei, mas por quê? Não, eles não concordam, simplesmente não concordam. Eles acham que eu não sou capaz, que eu não tenho direito mais de casar. Eu falei, mas o senhor tem direito de casar, o senhor tem direito de ter uma companheira, o senhor está vivo. Eu fico muito sozinho. E eu falei, olha, mas assim, eu percebi nele que ele precisava desabafar, e ele chorou, falou, eu vou me matar e tal. Eu falei, não, calma. Liguei para o CRAS, falei, onde que o senhor mora? Aí ele, eu moro na região tal. Liguei para o CRAS, pedi apoio do CRAS, pedi a ele para ir lá. E sabe o que foi lindo e maravilhoso? Ele foi. Ele foi porque o CRAS me ligou de volta e falou assim, olha, o senhor fulano esteve aqui, conversei com ele, ele participou do grupo de convivência, já está inserido no grupo de convivência. Então, assim, eu fiquei extremamente preocupada com ele, exatamente por isso que você falou. Ele está vivo, ele tem direito. Sim. E a família não quer. Ele falou, olha, meus filhos não querem. E eu falei, mas qual que é o problema do senhor? Ele falou assim, não sei, eu tenho um apartamento, eu acho que elas estão com medo por causa do meu apartamento. Eu falei, olha, é por ignorância, o senhor já tem 80 anos, um casamento vai ser com separação total de bens. Ele falou assim, eu sei disso, eu já falei isso para elas. A única coisa que talvez
a minha esposa vai ficar, vai ser com a minha pensão. Eu falei, é verdade. Mas até isso o INSS limitou, né? Para você ter direito à pensão, você tem que ter convivência de mais de 2 anos e tal. Não se acumula ainda, tem. Né? Então, assim, é uma violência até, isso é uma violência psicológica, né? Porque Sim. como que eu vou falar, não, você não vai casar? Eu falei, o senhor não precisa da permissão da família do senhor para o senhor casar. O senhor vai lá, o senhor casa, quando eu falei, o senhor descobriu, o senhor já casou, já há muito tempo. Ou seja, os idosos estão vivos, eles querem viver e eles têm direito de viver. É importante que a família entenda isso, né? Demais. Mas demais. é exatamente esse o grande problema. A família, hoje eu recebi uma ligação de uma senhora desesperada, próximo dessa história, e contou que eles estão querendo interditá-la. Que a família quer interditá-la, as filhas querem interditar, tanto ela quanto o marido dela. Pela conversa, aí a gente me ligou por indicação, mas eu pude entender que literalmente há alguma coisa, mas a família está falando. E ela falou, eles querem exatamente o que nós temos. Nós temos a média de alguns imóveis. Então eles querem nos interditar para pegar. Então, o que hoje a família, ela entende, e eu falo, não existe herança de gente viva. Não existe. Então, Sim. Você jovem que está achando que seus pais são herança, não. O dinheiro, a renda, o imóvel é do seu pai. Ele faz o que ele quiser com sua mãe. Herança de gente viva não existe. Eles têm o direito de usufruir aquilo que eles plantaram. Eu falo para meus filhos, vou deixar para vocês educação. Dinheiro eu não vou dar mesmo, não tenho. Né? Mas a gente tem que pensar nisso. Mas a família, o que ela faz? Ela pega o idoso quando vai chegando, não, papai está dando muito problema, 84 anos, ele está saindo sozinho procurando advogada, vou colocar ele não mais no asilo, né? O ILPI, né? Instituto de longa permanência. Resumindo, você vai para não voltar. Exatamente, você vai para não voltar. É a melhor solução para quem? Para quem, doutora Dalva? E aí? Para quem? Para quem? Só pode ser para a família, né? Porque, eu expliquei, quando o idoso entra numa ILPI, ele não pode sair. Ele fica recluso. Ele fica, portas fechadas. Ele não pode ir na padaria. Ele não pode ir comprar um jornal. Não pode sair. Por quê? Porque a responsabilidade é da instituição. Então, se o idoso sai da instituição e vai na padaria, vai na banca de jornal, comprar um jornal, e se acontece alguma coisa, a responsabilidade é da instituição. Então, ela não deixa ele sair, ele realmente fica preso. E aí, a família fica tranquilinha em casa, né? Agora, nós temos que lembrar, doutor Rodrigo, que a institucionalização requer uma análise, né, por um perito, né? E assim, eu confio ainda na nossa justiça, eu confio muito, né? Sim, nós temos 3 juízes aqui em Contagem maravilhosos, né? Que são criteriosos nessa deferimento aí de uma curatela, né? Então passa por um perito, passa por um exame médico, passa por entrevista. Então, isso assim, me dá uma segurança muito grande em relação a essas interdições. Só vai ser interditado se realmente tiver algum problema, né, mental. Embora a interdição não limita ao casamento. A interdição só limita a administração dos bens, administração financeira, mas ele pode namorar, ele pode casar, ele pode ter filho. É uma vida normal, uma vida plena. Então, assim, é melhor para quem? Talvez para a ILPI foi, ILPI privado, porque ela vai receber, né? Dependendo, recebe muito bem, né? Recebe muito bem, dependendo da condição do institucionalizado, né? Se ele for uma pessoa totalmente debilitada, que está ali em cima da cama, o valor chega a 6, 7 mil reais. É caro. Nos lembra a música de Sérgio Reis, né? Filho adotivo. Filho adotivo. É uma música que, infelizmente, é o que mais acontece. Acontece muito. O pai trabalha, forma os filhos e não são todos, né? Os Deus amamos. Você poderia dar uma palhinha dessa música para nós, doutor Rodrigo?
Se eu estivesse com o computador aqui, eu até colocava aqui na televisão, pô. Mas depois dá uma palhinha, putz, você tá doido. Não, se ele tivesse com violão, né? Porque fica melhor acompanhar no violão. Acaba com a nossa audiência. Aproveitando, já que ele interrompeu, aproveitando, inscreva no canal, ativa o sininho. Você que está nos vendo, nos escutando, ativa o sininho aí. E lembra da promoção 1000, hein? Olha a promoção 1000, tá? Mas aqui, não vou cantar, não vai ter nada disso não. É só história errada aí do Damião. Poxa. Gente, então, estamos chegando ao final, né? Não. Ainda não? Não, eu já falei muito, Estamos chegando ao final de mais um Podlex. E que prazer, volto a repetir, que prazer imenso ter recebido a senhora aqui, doutora Dalva, para esse bate-papo super agradável. Eu não poderia deixar, Rodrigo, porque como o assunto hoje era mais sério, eu estava tentando encaixar alguma coisa, mas o Rodrigo levantou a bola e eu tive que cortar. Eu vou... não, mas... Eu vou trazer o Vitinho para dar uma palhinha na próxima vez. Aí vou inverter, traz o meu caçula. Aí sim, fechou. Mas, gente, olha, eu finalizo aqui, pelo menos a minha fala, com relação ao tema, chamando todos vocês, né, a essa conscientização da importância e da valorização dos nossos idosos, né? Que possamos todos os dias olhar para essas pessoas que temos dentro das nossas casas, sabe? Aqueles que têm o privilégio de ter, né? Porque para mim é um privilégio que ainda tem o seu pai, sua mãe, seu avô em casa, que possa por algum instante se recordar de tudo que essa pessoa fez por você e que possa ter em algum momento gratidão e respeito por essa história, né, doutora Dalva? Então é isso que eu queria finalizar. Por favor, depois eu finalizo. Infelizmente, né, nem sempre as histórias têm final felizes, né? Nós sabemos que tem várias pessoas, várias famílias que cuidam muito bem dos seus idosos, que valorizam muito seus idosos, mas infelizmente nós temos outras que não reconhecem, né, o valor do idoso, a contribuição da pessoa idosa, a contribuição do avô, da avó, às vezes de um tio mais velho, né, que às vezes ali foi criado junto, que ajudou ali no sustento, na criação, na formação mesmo da pessoa, né? Isso é lamentável. Realmente precisamos conscientizar essas pessoas, né, da importância de se valorizar o idoso, né? E eu agradeço muito, né, o convite, a oportunidade de estar aqui. Para mim, assim, é maravilhoso, né, saber, né, que existe o Podlex aqui, né, e que vocês contribuem muito para difundir, né, o que há de melhor em relação aos vários temas, né, porque é descontraído, é uma coisa assim leve, mas séria ao mesmo tempo, né, porque são temas realmente sérios e temas de muita importância. Então eu parabenizo vocês, né, pelo canal, né, e agradeço muito, 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 né, e estamos à disposição, né, se no conselho eu queria convidar aí as pessoas para conhecer o Conselho do Idoso, né, nós temos plenárias, nossas plenárias acontecem na última quinta-feira do mês, no auditório da Casa dos Conselhos, que fica na Zé Faria da Rocha 1016, e acontece na parte da manhã, de 9 às 11, o nosso plenário. Todos estão convidados para passar, é plenária aberta, né? Todos podem participar, podem levar sugestões, podem participar, né, das plenárias, e todos serão bem-vindos, tá? E muito obrigada, doutor Rodrigo, doutor Damião, e estamos juntos. Muito obrigado, doutora Dalva. Damião e doutora Dalva, se me permitem, eu gostaria de dedicar esse programa a 3 pessoas idosas, a 3 pessoas que fazem muito parte da minha família, da minha vida. Meu pai, a pessoa que me ensinou a ser o que sou, a gente não discute isso. A minha mãe, seus 80 anos, na cadeira, ou a hora está na cadeira de roda, outra hora está no andador, e está lá rodando. Eu brinco com ela ainda que eu vou colocar o motorzinho na cadeira de roda para ela andar mais rápido.
e uma outra pessoa que se tornou uma grande mãe, a minha sogra. São 70 anos, 70 e poucos. Não vou falar a idade dela não, senão ela vai brigar comigo. E você conheceu, teve a oportunidade. Ela não para. Ela não para. E nem deve. Ela tá aqui, ela tá lá. Ela, assim, é elétrica. E você dá para sentir, doutora Dalva, exatamente a energia, a sagacidade. Então, dona Júlia, parabéns para a senhora também. E antes disso, eu gostaria de pedir à doutora, nós temos ainda para entregar a nossa, lógico, a nossa caneca para a doutora, que o doutor Damião gostaria de pedir, mas antes eu gostaria de pedir à doutora, recebi aqui um pedido para a doutora, olhando para aquela câmera, deixar uma mensagem para os idosos, uma mensagem da doutora Dalva, uma mensagem da própria OAB e do cargo da doutora no conselho. O que a doutora fala para essas pessoas? Olha, eu diria para essas pessoas se valorizarem, se conscientizarem que elas têm direitos e que elas têm que fazer valer os seus direitos. Elas têm que exigir os seus direitos. Não deixar que ninguém e nem nada digam que elas são incapazes, que elas são ultrapassadas, tá? Nós estamos, né, agora em setembro, a última semana de setembro é a semana de valorização da pessoa idosa. Então, é um momento de se valorizar. E eu acredito que conhecer os seus direitos, os nossos direitos, é uma forma de nos valorizar. Então, se valorizem, não permita que nada e nem ninguém deixe dizer que você não é útil. Se valorizem. Isso é o mais importante. Obrigado. Muito bom. Então, doutora Dalva, estamos chegando ao final e quero fazer a entrega da nossa tradicional caneca do nosso Podlex. E essa caneca já se tornou um objeto de desejo, tá? Lógico. Todo mundo olha, eu quero a caneca do Podlex. Nós vamos lançar a coleção do Podlex, a coleção de canecas. Então, isso significa que a senhora vai ter que voltar outras vezes. Lógico. Eu estou à disposição. Doutora Dalva, muito obrigado, viu? Pequena lembrança. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada, é linda. Olha isso aqui, gente. Vou mostrar para aquela câmera ali, né? É muito linda, viu? Obrigada. Mais uma vez, amigos e amigas, ative o sininho, curta os nossos vídeos e inscrevam no YouTube. Isso é importante, pessoal, você que está nos assistindo, dá um joinha lá, tá? Porque é importante, você vai ajudar o nosso canal, porque o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e vai indicar esse conteúdo para outras pessoas. Nós estamos trazendo temas aqui tão importantes, né, para toda a sociedade, então é importante que você aí nos ajude, clicando aí nesse joinha, para que o YouTube possa sugerir o nosso canal para outras pessoas. E também lembrando que nós lançamos aqui, né, a promoção 1000 inscritos no YouTube. Assim que atingirmos 1000 inscritos no YouTube, nós faremos aqui o sorteio de um telefone celular, tá bom? A doutora Dalva já está inscrita lá, né, doutora Dalva? Já está concorrendo ao telefone. Já ativei o sininho. Viu, gente? Então é isso. Muito obrigado pela audiência que vocês estão nos dando, né? Já ultrapassamos aí mais de 100 inscritos e rumo aos 1000 inscritos, né, doutor Rodrigo? Com certeza. Muito obrigado, mais uma vez. E um detalhe, nos inscrevam, lógico, no YouTube, igual o doutor Damião falou, mas também nos acompanhem no Instagram, porque nós vamos fomentando as redes sociais. E um detalhe, mandar um recado para Eduardo, que o Eduardo, ele deixou um comentário exatamente sobre o nosso Podlex, né, de ontem, o nosso antigo Podlex, o quarto Podlex, que é concernente à sugestão de um tema da violência no âmbito escolar, das mulheres no âmbito escolar. Nós vamos conversar ainda, Eduardo. Um grande abraço. E lembrando também, pessoal, que nós estamos no Spotify. Esse povo tá chique. Estamos no Spotify, então dá para você escutar, tá lá no Spotify com vídeo. Com vídeo? Que Pô, isso? Spotify com vídeo. Então é isso, gente. Obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima.